O Via Justiça de hoje é sobre o meio ambiente e a crise hídrica no Brasil e no mundo. As ações dos operadores do direito contra a crise da água. Nossos convidados, o desembargador Afrânio Vilela, da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o promotor de justiça Mauro da Fonseca Elovitch. Numa parceria da TV Assembleia com a Amages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Primeira pergunta para os senhores: qual é a gravidade da situação da falta de água no Brasil e no mundo? E também, o arcabouço jurídico brasileiro sobre o meio ambiente seria capaz de conter a crise da água, desembargador? A gravidade ela é mostrada pelas reportagens que temos visto na televisão e nos jornais. Basta verificarmos que os nossos reservatórios, já com o período de chuva iniciando, se mantém muito abaixo daquela média histórica dela. Essa gravidade a nível mundial, ela é acentuada se pensarmos que atualmente 800 mil mulheres, estou me referindo apenas às mulheres, morrem nos países abaixo da linha da pobreza por falta de uma água boa para utilização por ano. 300 mil mulheres morrem por ano nos países da linha abaixo da pobreza apenas no momento do parto, porque a água utilizada para a asepsia dessas mulheres não é uma água boa. Então isso já mostra a gravidade da falta d'água, que outra vez acentuada, segundo estudos da ONU, pela péssima distribuição. Poucos países, 9 países no mundo, com mais de 60% da água potável, da água utilizada. E o restante vivendo na penúria em relação à água. Promotor, aí aquela segunda pergunta então fica para o senhor. O arcabouço jurídico brasileiro seria capaz de conter a crise da água? Sozinho não. Ele tem que ser aplicado para garantir o funcionamento das instituições e a adoção de medidas eficientes para garantir a disponibilidade hídrica. O problema da água aqui no Brasil ele é muito mais grave do que as pessoas pensam, porque nós não temos estatísticas sérias e atualizadas do que nós temos de água disponível para consumo. O foco das pessoas está no Brasil equivocado quando preocupa-se só com o consumo da água na torneira, nas cidades, que corresponde a cerca de 30% da água que é captada. Não existe uma política séria de controle das outorgas de água para outros tipos de atividades minerárias, industriais, agro-silvopastoris, uma política séria para o aprimoramento dessas atividades, para que elas consumam menos água. Para vocês terem uma ideia, foi só regulamentado ano passado a necessidade de, aqui no estado de Minas Gerais, essas captações de água terem hidrômetro e orímetro. Então era dado a outorga e não se media quanto de água que estava captando. Então esse é um problema seríssimo. O ordenamento jurídico pode ajudar, garantir, quando o Ministério Público e o Poder Judiciário dão aplicabilidade para leis como a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, que garante a primazia da água para consumo humano e de sedentação animal, e outros institutos, como o Código Florestal, que protegem as áreas que abastecem os mananciais de água do país. Desembargador, qual é o papel do Poder Judiciário no combate à crise da água? O Poder Judiciário, através de seus membros, é um poder político no sentido clássico. E ele tem que decidir essas questões que chegam ao Poder Judiciário. E é bom lembrar que, na minha estatística, apenas em torno de 1% de todos os problemas que envolvem meio ambiente e, por consequência, também a crise hídrica, vão aos tribunais para serem decididos. Mas o Poder Judiciário, em todas as instâncias, isso a nível do juiz na comarca, do Tribunal de Justiça e os tribunais superiores, ele olha muito o interesse público, aquilo que é bom para a sociedade. O Poder Judiciário ele tem que decidir com equilíbrio. O que significa dizer? Significa que nós queremos um desenvolvimento sustentável,
gerando todos aqueles produtos que necessitamos para o nosso dia a dia, para o nosso bem viver, mas preservando as fontes do direito ambiental. Fiquei curioso, o senhor falou em 1% só, por que tão pouco? A grande demanda, ela encontra a deliberação perante os órgãos administrativos estatais. E apenas aquelas que ali não têm composição é que são levadas para os tribunais. Como situar a crise hídrica dentro da crise do meio ambiente e dos recursos naturais, doutor Mauro? A crise hídrica ela é um sintoma. Ela está aí justamente devido à falta de políticas públicas mais efetivas na área ambiental e mesmo da aplicação da legislação ambiental. Nós temos um ordenamento jurídico ambiental interessante aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o meio ambiente ele é um direito constitucional essencial à qualidade de vida. Então, ele é um direito constitucional fundamental. Nós temos instrumentos interessantes para trabalhar, nós temos uma lei da Política Nacional de Meio Ambiente que tem vários institutos interessantes, necessidade de licenciamento, responsabilidade objetiva por danos ambientais. E, infelizmente, esse ordenamento ele não vem sendo respeitado, às vezes pelo Estado, às vezes por empreendedores, e demandam uma atuação ou do Ministério Público extrajudicial via termos de ajustamento de conduta, ou do Judiciário via ações civis públicas, na maioria das vezes. E nesse momento é que é fundamental, como o desembargador colocou, o percentual não é tão elevado do que é levado ao Poder Judiciário, mas a decisão do Poder Judiciário é fundamental, principalmente no sentido preventivo. Para evitar aquela sensação de impunidade, para evitar que seja economicamente compensador não cumprir a legislação ambiental. O Via Justiça foi às ruas de Belo Horizonte e perguntou: as pessoas estão mais conscientes sobre o problema da falta d'água e o que pode ser feito para minimizar esse problema? A pessoa está lavando carro, lavando passeio, sabe? Está gastando muita água. Eu reduzo na minha casa, o vizinho gasta demais. E as contas estão sendo o mesmo preço, mesma altura. Estou reduzindo, minha conta de água está vindo alto do mesmo jeito, e aí? Os órgãos governamentais deveriam também dar um jeito de tentar recuperar um pouco a água da chuva também. Você vê que as nossas minas d'água aqui em Belo Horizonte vazam, escoam para o Arrudas, escoam para as ruas afora. Falta política pública, falta administração. Eu acho que a gente não tem que pôr culpa só no tempo, na falta de chuva ou propriamente a falta de água. Eu pago R$30 de água. E se eu gastar mais, eu tenho que pagar. O maior investimento do governo é em trabalhar em conscientização, em trabalhar em restaurar os nossos rios, em restaurar as nossas fontes. Preservação. Acho que a preservação é o maior investimento que a gente precisa fazer agora. Desembargador, como dimensionar a conscientização pública para a gravidade da crise hídrica? Acho importante olhar também alguns aspectos positivos. Nós tivemos uma campanha em Minas Gerais para a economia. Não conseguimos aquilo que pleiteávamos, que era em torno de 30%, mas conseguimos economizar por volta de 15% da utilização. Mas tudo gira em torno da educação. É a educação da criança em casa e deixar a torneira aberta o tempo suficiente e com a vazão necessária para lavar as mãos, escovar os dentes, do grande empresário, do grande industrial, no setor agroindustrial, uma utilização com bastante consciência daquilo que se gasta e do que se evita desperdiçar. É assim que nós vamos conseguir chegar a um meio termo da boa utilização das águas. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça, o meio ambiente e a crise hídrica. As ações dos operadores do direito contra a crise da água. Participam do programa o desembargador Afrânio Vilela, da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o promotor de justiça Mauro da Fonseca Elovitch. Desembargador, o senhor falava no final do bloco anterior na questão educacional. Eu gostaria de saber do senhor, em termos educacionais, a formação ambiental
deixa a desejar no Brasil? Eu acredito que não é naquele patamar ideal que nós gostaríamos que fosse. Todavia, vem num crescendo positivo. Hoje nós já temos as escolas bastante preocupadas em levar para os alunos uma conscientização ambiental, e estou me referindo às escolas em todos os níveis de atuação, né? Acredito que o sistema público brasileiro recebeu de bom grado essa mensagem que o próprio povo mandou para os governos através da Constituição Federal, no sentido de preservar os nossos recursos, o nosso meio ambiente, para esta geração e para as gerações futuras. Então, o que temos visto é sim uma conscientização em melhoria. Precisamos, evidentemente, ainda de muita melhora pela frente. Doutor Mauro, como que a Constituição ela define a proteção ao meio ambiente? O meio ambiente ele é colocado na Constituição Federal como um bem de uso comum do povo, no sentido de ele ser um bem da coletividade, difuso, e ele é definido na Constituição como essencial à sadia qualidade de vida. Ou seja, uma mensagem do Constituinte de que o meio ambiente ele é ligado ao mais fundamental dos direitos, que é a vida. Então ele ingressa no nosso ordenamento jurídico no patamar de um direito fundamental, que goza de uma posição privilegiada em relação a outros direitos e traz reflexos, deveria trazer reflexos na legislação infraconstitucional. Ela deveria sempre se pautar para ser adequada a esse direito fundamental e não deixar outros interesses superarem ou suplantarem aquilo que a Constituição impõe ao poder público e à coletividade como direitos. E é bem interessante que ela também fala que esse direito ele é fundamental para as presentes e futuras gerações. Então ele é um direito intergeracional, ele não pode ser esgotado na nossa geração. Ele tem que manter a mesma qualidade para gerações futuras. Mas os senhores acham que a crise da água é reflexo do não cumprimento da Constituição, desembargador? Não, é um complexo, né? Nós temos que lembrar que a água ela não é gerada. Há um processo de renovação da água que vem desde que o planeta se formou. E nós temos uma ordem de 43 milhões de quilômetros cúbicos de água renovada ao ano. Utilizamos em torno de 6 a 8 milhões de quilômetros cúbicos de água. Aí nós poderíamos estar pensando que está tranquilo, a diferença é grande. Mas haveremos de lembrar que 2/3 dessa água caem nos mares. Outra parcela razoável vai para as geleiras, para aqueles locais de difícil acesso. A água boa mesmo para utilização, temos em torno de 3%. Mas, desembargador, os geógrafos dizem que o Brasil está assentado, né, sobre o aquífero Guarani, então tem água. Sem dúvida, mas é água profunda, como é o caso do aquífero, e de difícil exploração. E nós sabemos que há uma correlação das águas que chegam às nossas torneiras para as nossas necessidades diárias e até mesmo para as indústrias e as empresas, ela tem um custo. E na medida em que o custo de produção é mais elevado, ela vai gerar um preço mais alto para o consumidor final, o que também não é bom. Aí eu pergunto para o senhor agora, então, se a crise da água é reflexo do não cumprimento da Constituição. Aproveitando, quais são as responsabilidades dos poderes da República na crise da água? Eu acho que em boa parte, não é o único motivo exclusivo, como o desembargador colocou, todo um sistema de problemas, mas boa parte poderia ser melhorada se fossem cumpridos os preceitos legais e constitucionais. Se fosse cumprida a risca a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos e as outorgas e as concessões de água fossem utilizado um critério racional para não esgotar esse bem, ajudaria bastante. Se a legislação florestal fosse cumprida e fossem mantidas as áreas de proteção dos cursos d'água, das nascentes, das áreas de recarga, como os topos de morro, com certeza essa crise seria minimizada. Como o senhor colocou, nós temos aquíferos de boa qualidade profundos, mas não é um bem inesgotável.
O ser humano ele não pode agir como um vírus e drenar toda a disponibilidade de água sem dar a capacidade desse bem se renovar. Vamos ver agora a opinião do presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado Cássio Soares, do PSD. O Via Justiça perguntou ao parlamentar: a crise hídrica foi um alerta para a mudança no comportamento do poder público e da população? Nós temos que ter formas alternativas de geração de água, seja preservando mais as nascentes, seja consumindo menos, desperdiçando menos, aproveitando mais águas das chuvas, para que a gente tenha um menor consumo e um melhor consumo da água também. Porque mais cedo ou mais tarde essas crises acontecem e nós precisamos estar preparados para isso. Desembargador, o senhor acredita no efeito pedagógico da crise hídrica? Sem dúvida. A crise hídrica mostrou ao Brasil que nós vivemos na utopia de uma excessiva bacia de água que poderia ser utilizada de qualquer forma, a qualquer momento, por quem quer que fosse, da maneira que quisesse. E não é assim. Estamos assistindo os nossos reservatórios em níveis críticos, nossas torneiras nem sempre estão recebendo a água e quando recebe é uma água já mais cara em virtude da dificuldade da produção e tudo isso gera a conscientização no povo de que é necessário utilizar, mas utilizar com consciência. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Tema do Via Justiça de hoje, o meio ambiente, a crise hídrica e as ações dos operadores do direito contra a crise da água. Participando do programa, o desembargador Afrânio Vilela, da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o promotor de justiça Mauro da Fonseca Elovitch. Desembargador, vamos falar agora sobre o Código Florestal. Ele é completo, ele é falho. O que o senhor tem a dizer sobre o Código? O Código Florestal, como toda lei e toda obra do ser humano, ele não nasce completo como a sociedade gostaria que fosse e também não abrange todas as situações que seriam necessárias. O Código Florestal brasileiro, ele nasceu com a pecha de retrocesso a direitos e garantias nessa área ecológica trazidos pela Constituição de 88. E nesse aspecto aí eu louvo a atitude do Ministério Público, que tem sido um combatente incansável dessas situações, digamos, anômalas na nova lei. E tem levado para os tribunais a discussão sobre esse retrocesso na legislação ambiental através do Código. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como próprio do Poder Judiciário, ele tem que avaliar, tem que aquilatar todas as situações. Evidentemente, é uma lei que está posta. E a lei é a fonte primeira de qualquer direito. O que nós temos feito é aparar, via jurisprudência, aquelas pequenas arestas que estamos entendendo. Então, por exemplo, quando o Código ele trata da compensação das áreas de reserva legal dentro de cada propriedade, corresponde em torno de 20% de preservação da vegetação nativa, até mesmo para servir também de corredores para os animais que transitam por aquelas propriedades, o Código autorizou que se some a essa área de 20% a área de preservação permanente. Alguns ambientalistas entendem que isso é retrocesso, porque diminui a área de proteção. Outro ponto que tem chegado muito aos tribunais diz respeito à compensação. Como eu disse, nós temos que interpretar a lei que está aí, está em pleno vigor, conforme a Constituição quer que interpretemos. E nesse aspecto de compensação de áreas, ou seja, o proprietário rural deixa de estipular a reserva legal na sua propriedade e vai fazer esse tipo de reserva em outra propriedade, fora daquela área, dentro de um mesmo bioma.
Nós temos entendido que para a compensação clássica é necessária a igualdade das terras. Então, se nós temos uma área de terra produtiva, uma área boa para plantio, seria evidentemente necessário que aquela outra área a compensar também tivesse as mesmas características de flora, de fauna e principalmente de capacidade de retenção hídrica pelas suas raízes para evidentemente distribuir a água. Essa é a regra, mas há exceções. Por exemplo, já tivemos um caso recente no tribunal, onde o julgamento foi feito pela 2ª Câmara Civil, que autorizamos que uma área de veredas no norte de Minas, que fornece água para o Rio São Francisco, fosse compensada com uma área de plantio no Triângulo Mineiro. Então, o tribunal faz esse sopesamento de interesses e tentando equilibrar esse tipo de legislação. E como que o Ministério Público, doutor Mauro, vê o Código Florestal na questão da crise da água? Eu acho que ele gera grandes riscos para o agravamento da crise. E não o Código como um todo, né? É bom a gente esclarecer, não é que o Ministério Público é contra o Código Florestal ou quer que seja aplicado lei antiga, não é isso. Tem alguns dispositivos nele, principalmente alguns que trazem a chamada consolidação, que seria um direito de manter atividades ilícitas em áreas protegidas, que geram muito risco e agravam essa crise. E nesse ponto eu vou retribuir o elogio do desembargador e fazer aqui a louvar justamente o nosso tribunal, que recentemente, numa arguição de inconstitucionalidade que foi levada ao órgão especial, entendeu que é inconstitucional o artigo 67 do Código, que permitiria a não recuperação de reservas legais degradadas antes de 2008. Isso foi uma decisão fantástica, é um acórdão extremamente bem fundamentado e eu recomendo aos nossos amigos operadores do direito que estejam em casa que vão conhecer esse acórdão, porque ele é uma aula de direito ambiental. Desembargador, a partir da fala do promotor, quais seriam outras decisões mais marcantes do Judiciário brasileiro nessa defesa do meio ambiente em termos de proteção da água? Eu posso dizer que o Judiciário brasileiro ele protege o meio ambiente. Porque o meio ambiente é de interesse público, é interesse da coletividade, ele serve para proteger tanto a sua flora, a sua fauna e a espécie humana, né? Então ela necessita de um tratamento diferenciado e o Judiciário tem feito isso. Nós temos aqui, o promotor Yelovich vai confirmar, grandes discussões sobre a reserva legal, evidentemente, que nós já falamos ainda há pouco, mas sobre a obrigatoriedade ou não da inscrição dela na matrícula dos imóveis rurais. Porque o novo código, ele traz o dispositivo, né, no sentido de que isso pode ser feito no cadastro rural. É verdade, mas foi mal compreendido o código, porque enquanto o cadastro rural não é totalmente implementado, e louve-se, o Estado de Minas Gerais, o Poder Executivo, tem procurado implementar o CAR. Enquanto não se implementa o CAR, continua a necessidade não só da demarcação, mas também da averbação dessa reserva legal no cartório de imóvel de cada comarca. Desembargador Alfredo Vilela, promotor Mauro, muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.